O sucesso de Davi, os feitos de Davi, a gestão de Davi, as vitórias de Davi foram tão grandes que na capital, em Jerusalém, as pessoas sabem dos feitos notórios dele. E essas tribos também reivindicam, e agora ele governará 7 anos em Hebrom, e agora governará 33 anos em Jerusalém. Aqui ele tem aproximadamente um pouco mais de 20 anos que está reinando. Ou seja, ele já está um pouco na metade do tempo que ele governaria, que seria exatamente 40 anos. Então nós temos um Davi aqui em alta performance, nós temos um Davi aqui muito bem resolvido espiritualmente, muito bem resolvido emocionalmente. Nós temos um Davi aqui que soube organizar o Estado, criar um sistema bélico-militar ao ponto de organizar o exército de Israel e transformar este pequeno país em um país respeitado entre os povos daquela época. É como se fosse hoje. Israel tem um pouco mais de 6 milhões. O território atual, você tem ali um pouco mais de 6 milhões de judeus vivendo no meio de 200 milhões de árabes. E aquele pequeno povo ali de 6 milhões de judeus, que está entre mais de 200 milhões de árabes, tem a melhor tecnologia, tem a melhor produção agrícola, tem as melhores pavimentações, uma ciência avançada. Enfim, Davi estava vivendo uma coisa parecida. E aí Davi é o primeiro homem na Bíblia a se preocupar com o bem-estar de Deus. Parece uma ironia a gente tocar neste assunto, o bem-estar de Deus, a satisfação de Deus. Deus está se sentindo bem? Isso é uma coisa muito nossa, né? Às vezes alguns postam as suas frustrações nas redes sociais e dizem lá: estou se sentindo mal. Claro, além de atropelar a gramática, ainda mostra, né, as suas frustrações emocionais, né? Estou se sentindo. Claro que você não faz isso, nunca fez, nunca postou coisa semelhante. Então Davi é ineditamente o primeiro homem, a primeira pessoa a se preocupar se Deus está se sentindo. Se sentindo. Deus está bem? Como é que está o coração de Deus, né? Como é que está a saúde espiritual, emocional, mental de Deus? Como é que está? Deus está se sentindo confortável? Agora isso empregou na minha língua, se sentindo, né? Você vai criticar os outros, você cai na cova. Então, Deus está bem. É isso. Por exemplo, você conhece aquelas pessoas que têm referência, liderança sobre você. No simples olhar, elas passam por você e te perguntam: você está se sentindo bem? Você está bem? Você vai bem? Com essas simples palavras, as pessoas que são nossas referências, elas entram no nosso mundo, no nosso universo. Então Davi está preocupado, ele disse: olha, eu aqui estou morando numa casa revestida de madeira, era o melhor tipo de casa. Entendeu? Enquanto, só para ilustrar, uma casa nos Jardins, uma casa no conjunto de condomínio chamado Alphaville, era mais ou menos assim: estou morando em uma casa legal, enquanto a arca de Deus está guardada numa barraca. Aí Davi tem essa intenção, e essa é uma intenção legítima de alguém que ama a Deus, de alguém que não pensa só em tirar as bênçãos de Deus, receber as bênçãos de Deus, em só participar no início, no meio, até o fim de uma campanha e no final ser abençoado, contar testemunho. Davi é muito mais do que essa mediocridade evangélica, de que gostamos muito das bênçãos de Deus, fazemos o que fazemos, corremos como corremos para termos as bênçãos de Deus. A história, se queremos também a Deus, se também o amamos,
como amamos as suas bênçãos, se o adoramos como adoramos receber as bênçãos dele, isso é uma outra história. Então Davi ele nos surpreende aqui porque ele quer construir uma casa para Deus. Ele entende que ele mora num lugar confortável, que ele mora num lugar legal, e ele mereceu tudo isso. Foi o próprio Deus que lhe deu casa, comida, roupa lavada, muito conforto, boa família, descendentes, mas ainda assim ele se preocupa. Se ele viesse e participasse das nossas 7 quarta-feiras, ele diria o seguinte: eu fui abençoado, pastor Salmo, pastora Cássia. Mas como é que eu faço para abençoar a Deus? Como é que eu faço para abençoar essa igreja? Como é que eu faço para abençoar este povo? Como é que eu faço para abençoar essa gente da catedral da família? Deus me levantou quando estava caído, me fortaleceu quando estava fraco, me deu forças quando não tinha nenhum vigor, me pegou pela mão, me levantou, e agora, o que eu faço? O que eu faço? O profeta Natan imediatamente disse: Davi, é uma ideia autêntica, verdadeira, genuína. E Natan vai nessa vibe e disse: olha, pode construir. Faça tudo o que você quiser, porque o Senhor está com você. Uma coisa muito importante: apesar das nossas boas intenções, das nossas boas motivações, não significa que Deus está nelas. Não significa que Deus está nelas. O profeta é como um pastor, uma pastora, um homem, uma mulher de Deus que norteia a nossa vida, dirige a nossa vida, nos admoesta, nos aconselha, nos mostra o caminho. É claro, tem muita gente hoje autossuficiente, que não precisa mais de ninguém para dirigir a sua vida. Não lhe falta nada. Tem boa saúde, tem grana, tem uma boa família. Então parece que ser pastor, parece que cuidar de gente, amar gente, guiar pessoas, instruir pessoas, está ficando um pouco fora de modas. Porque tem muita gente autossuficiente, elas mesmas cuidam delas mesmas, elas mesmas se auto-instruem, elas mesmas têm a sua autodireção, então elas não precisam mais de pastores, não precisam mais de profetas. O Antigo Testamento diz que Deus não faria coisa alguma sem antes avisar os profetas. E Natan é um profeta aqui, e ele dá uma instrução, mesmo sendo um homem de Deus, mas não era a melhor instrução. Isso significa que enquanto líderes nós erramos, enquanto líderes nós tropeçamos, e nós cometemos os nossos próprios erros. Natan, ele erra aqui em dizer a Davi o que Deus não disse, em autorizar Davi a fazer o que Deus não autorizou. O Antigo Testamento já nos disse: se você tiver sonho, conte como sonho; se tiver visão, conte como visão; se tiver profecia, conte como profecia. Se Deus falou, fale que Deus falou; mas se Deus não falou, não fale nada. O problema é que nós queremos manietar, nós queremos controlar, nós queremos gerir o próprio Deus. É nós que, quem sabe, estamos querendo dizer quando Deus fala, quando Deus não fala. Eu penso que nós crentes somos especialistas em reclamar. A gente reclama de tudo, da música, da iluminação. A gente reclama do Jó, né? Reclama da pastora Cássia, do pastor Vilela, do pastor Salmo. E reclama da pastora Lívia, que fala muito, reclama do pastor Reginaldo, que fala pouco. A gente reclama de tudo. Davi diante, você imagina que até aqui a gente não recebeu um não como Davi recebeu. Então eu fico pensando que Davi, ele tem a saúde mental em dia, emocionalmente ele está bem estabilizado, espiritualmente ele tem comunicação direta, íntima com Deus, e ele entende o seu lugar, ele entende a recusa de Deus, ele entende o não de Deus. Sabe por quê? Deus diz para Natan ir lá e dizer não,
porque a gente tem que aprender que muitas vezes, a nossa vontade está na rota de colisão com Deus. A nossa vontade, ela desagrada a Deus. Os meus planos, os meus projetos, em alguns momentos, não significam o plano ou o projeto de Deus para a minha vida. E aí Deus diz para Davi: desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Deus está dizendo: a tua intenção é legítima, o teu desejo é legítimo, e você pensou no meu bem-estar, porque é exatamente isso. Desde lá do Egito eu não tenho morado em um templo. E ele continua dizendo: eu tenho viajado morando numa barraca. Isso é uma expressão, como diz os irmãos do Canal 4, muito forte. Né? Muito forte. Porque você tem o próprio Deus dizendo: eu tenho vivido em barraca. Então Davi estava certo no seu sentimento de pensar em Deus, no conforto de Deus, no bem-estar de Deus. É muito interessante relembrar aqui do próprio Abraão. Você vê Abraão chegando em várias cidades e saindo quase que ao mesmo tempo. Ele vai para Ur, Siquém, Betel, Egito, Gerar, dentre outras cidades. Em cada cidade ele tinha um ritual definido. Ele sabia exatamente qual era o propósito de Deus na vida dele ao chegar em uma cidade. Primeira coisa, ele juntava pedras, materiais sólidos, altamente resistentes, e construía com aquelas pedras um altar para Deus. Depois ele pensava nele. Ele pegava materiais secundários, improvisados, e construía uma tenda para ele mesmo. É aí onde reside o coração que agrada a Deus. É aí onde reside uma vontade que agrada a Deus. É aí onde reside um coração que, apesar de incompreendido, mas tem a compreensão de Deus. Então, não é por acaso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, inclusive para reinar, porque ele tem um coração altamente sensível a Deus. A vida dele é emergida em Deus, imersa em Deus, envolvida em Deus. Os salmos dele falam de Deus. As orações dele sempre têm Deus. As súplicas dele sempre começam com Deus. As necessidades dele sempre priorizam Deus. Então ele é o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E Deus disse: eu tenho morado em uma barraca, não é? Em todas as minhas viagens. Nunca perguntei aos líderes que construíram, por que razão eles não construíram para mim um templo. Por que vocês não tiveram a mesma ideia de Davi? Você sabe qual é a intenção de um ministro de louvor? É que todos estejamos na mesma perspectiva, dimensão e atmosfera espiritual. Você sabe qual é a intenção de um pregador? Que todos recebam a palavra de Deus. Mas nós temos observado o crescimento de muitas preferências que são puramente pessoais. Nós temos preferências por palestras, preferências por pessoas da área da oração, do louvor, enfim. E aqui, versículo 9: estive com você em todos os lugares. Deus está dizendo para Davi, por onde tem ido, e com você, e você foi avançando. Eu te defendi de todos os seus inimigos. Davi, eu farei que você seja famoso.
Vocês sabiam que Davi é o personagem mais famoso da Bíblia? Mais famoso da Bíblia. Aquele garoto que lá em 1 Samuel, logo no começo do livro, que foi desprezado, não estava na lista de filhos do pai, estava o Eliabe, o Abinadab, o Chamar e mais 4, estavam 7 rapazes. Davi não estava nem em casa para receber o profeta. E você sabia que aquele garoto, o Davi, que aqui está em alta performance, é aquele Davi que quando Samuel foi à casa de seu pai, chamado Jessé, para escolher o futuro rei de Israel, ele não estava na primeira lista, não estava na segunda lista, não estava em casa, ele era e foi esquecido pelo próprio pai, pela própria família. Você sabe que esse Davi aqui é o mesmo Davi que diante de homens grandes, parrudos, fortes, vigorosos, mas medrosos, covardes, ele vai lá e diz: olha, eu já matei um urso, eu matei um leão e vou matar esse gigante, e por tabela, se deixarem, eu mato os seus 4 irmãos, os outros 4 gigantes. Ele foi lá, matou o gigante, atirou uma pedra, depois, ele não mata o gigante com a pedra, depois ele pega o gigante e corta a cabeça do gigante com a sua espada. É esse Davi aqui. Esse Davi aqui que era um liderado fiel, leal a Saul. Mesmo assim, Saul perseguia, ele nunca intentou contra a integridade de Saul, contra a vida de Saul, porque ele considerava Saul um escolhido de Deus. Hoje as pessoas estão perdendo o respeito pelas autoridades espirituais da igreja. Elas tratam os seus líderes, os seus pastores, como tratam qualquer um. Nós temos uma crise de autoridade nas nossas igrejas, pastores, meu pastor, uma crise de autoridade. Eu já disse aos irmãos que antes de chegar nessa igreja, os meus pastores foram pessoas simplórias, principalmente em cultura e em conhecimento, mas eu dediquei o meu coração, a minha vida e a minha submissão a eles. Deus não habita na rebelião, não habita na submissão. Deus não habita quando somos incoerentes, rebeldes, ingratos. Deus não habita na nossa vida quando somos crentes atrevidos. É esse Davi aqui, que apesar de Saul, ele era leal a Saul. Isso é um princípio de vida. Isso é um princípio que você leva para a vida toda. Saber viver sob autoridade espiritual. E quem me conhece sabe que eu não jogo no time dos bajuladores. Não é bajular, não é criar honraria sem sentidos, mas é ter minimamente respeito e dignidade pela vida dos que lideram sobre você. Nós precisamos resgatar isso, porque só cresce o número de crentes atrevidos, metidos e arrogantes na igreja, que não respeita as suas lideranças. É o Davi que vence as batalhas e agora é o Davi feito, é o Davi homem, é o Davi amadurecido, é o Davi que alcançou a maioridade espiritual também. Porque parece que tem pessoas que têm dificuldade de alcançar a maioridade. O legado que Deus tinha para Davi era a construção com vistas à eternidade. Deus disse: Davi, eu nunca deixarei que falte descendentes no teu trono. Davi, eu não vou construir simplesmente uma casa para ti, eu vou construir uma dinastia para ti. Davi, e a tua dinastia, ou seja, a tua casa será eterna. Se Davi estivesse me ouvindo hoje, ele ficaria muito feliz, porque é da dinastia, é da casa, é da geração de Davi, do rebento de Jessé, que veio o Salvador do mundo. Jesus Cristo é filho de Davi. O nome de Davi apareceria mais de 600 vezes no Antigo Testamento, mais de 58 vezes no Novo Testamento. O nome dele ficaria gravado para sempre no Estado de Israel, nos símbolos de Israel, na bandeira de Israel. Na perspectiva cristã, porque
O que foi construído para Davi não foi construído por homens, foi construído pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus. Permita que Deus construa para você. Construa um novo coração. Ele disse lá em Ezequiel 36, 26, eu vou tirar o coração de pedra de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês. Eu dar-vos-ei coração novo para vocês, e porei dentro de vocês o meu espírito. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids, e quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais e queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. Temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, um curso destinado para casais. Curso do Educar, Princípios e Valores para a Educação dos Teus Filhos. Curso PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. Vem estar conosco. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Tiago Ramos e eu estou passando aqui para fazer um convite para uma vigília poderosa. Toda sexta-feira que antecede a ceia na Catedral da Família, às 22 horas, nós temos a nossa vigília. Catedral Prayer. Então você é o meu convidado e eu te espero lá. Olá, eu sou o Jor, líder de louvor da Catedral da Família. E você que toca, você que canta, você que ministra e quer fazer parte desse ministério, vem estar conosco. Olá, eu sou o Flávio Varela Torres, líder da Ação Empresarial, Catedral Business. Eu quero convidar você, empresário, profissional liberal, homem e mulher que quer ser uma pessoa de sucesso. Venha conhecer esse trabalho. Faculdade da Família. Venha estudar conosco a Palavra de Deus. Nós da Faculdade Catedral da Família oferecemos uma oportunidade de você crescer em Deus. Você pode estudar à distância ou no presencial. Venha estudar conosco. Você que é solteiro, você que é de viúvo, você que é divorciado, a cada 15 dias aqui na sexta-feira, aqui no anexo, nós temos uma reunião maravilhosa e fantástica para abençoar a sua vida. Vem participar com a gente.
Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você. Massas Cristal Alimentos, irresistível.